Você está sendo preparado para algo maior. Silencie para ouvir o chamado. Talvez você esteja se sentindo estagnado, como se a sua vida estivesse em pausa, como se todos ao seu redor estivessem avançando e você parado, como se algo estivesse travando, como se suas orações não estivessem sendo ouvidas. Mas o que você talvez ainda não entendeu é que você está sendo moldado em silêncio, no escuro, no invisível. Você está sendo preparado para algo muito maior do que aquilo que você sonhou. As almas escolhidas passam por um período de silêncio absoluto. Nada acontece, ninguém aparece, portas não se abrem. E mesmo assim, dentro de você, algo diz: continue. É como se o universo estivesse sussurrando baixinho. Não pare. Ainda que você não veja o caminho à frente, apenas continue. É nesse lugar onde o mundo parece ter esquecido de você que Deus começa a trabalhar em profundidade, porque o propósito que ele tem para sua vida não pode ser construído sobre um terreno raso. Primeiro, ele cava fundo, remove o ego, o orgulho, as expectativas erradas, tira pessoas, corta vícios, destrói ilusões, quebra você para depois reconstruir. E é nesse processo que a alma desperta. Você sente a solidão, o vazio, a dúvida, mas ao mesmo tempo sente um chamado invisível. Sabe que existe algo além, algo grande que está chegando. Só que para receber o novo, você precisa se esvaziar do velho. E esse esvaziamento dói, porque deixar ir o que já não serve é assustador. Mesmo quando sabemos que aquilo nos faz mal, o ego ainda quer manter o controle. Mas aqui vai um segredo: os maiores mestres da história passaram pelo deserto antes de cumprir sua missão. Jesus passou 40 dias no deserto. Buda ficou sob a figueira em silêncio por semanas. Moisés foi chamado em meio a um arbusto em chamas. Sozinho, o chamado não vem no barulho, ele vem no silêncio. E é por isso que você sente esse vazio. Você está sendo chamado para silenciar, porque o barulho do mundo abafa a voz da sua alma. Quando tudo cala ao seu redor, você começa a ouvir de verdade, começa a sentir, começa a perceber o que antes estava invisível. A preparação é espiritual. Não é sobre fazer mais, correr mais, acumular mais. É sobre lembrar quem você é. É sobre alinhar sua frequência bem àquilo que você nasceu para ser. É sobre se tornar canal do divino, instrumento de algo muito maior do que sua mente pode compreender. Mas antes de carregar a missão, é preciso ter estrutura interior. Deus nunca entrega um propósito grandioso a alguém despreparado, porque o fardo de um propósito elevado pode esmagar quem ainda não está fortalecido internamente. Por isso, ele prepara, treina, testa, cura. Talvez você esteja nesse processo agora, confuso, com medo, mas ao mesmo tempo sentindo que tem algo grande vindo. E tem mesmo, mas antes disso, você vai ter que passar pelo seu próprio deserto, vai ter que lidar com as vozes da dúvida, da ansiedade, do medo, da autossabotagem, e vai ter que aprender a silenciar tudo isso. Você não precisa lutar, precisa confiar. O controle está nas mãos de algo muito maior. Quando você se entrega ao processo, quando aceita o silêncio como parte da jornada, quando entende que a dor também ensina, então você começa a se transformar. A borboleta não voa sem antes passar pela escuridão do casulo. E você também não. Essa fase que parece estagnação, na verdade, é o seu casulo. E dentro dele, silenciosamente, sua alma está sendo alinhada. Cada célula sua está se preparando para carregar luz. Você está sendo lapidado e pedras preciosas só brilham depois de serem polidas. Não se apresse, não pule etapas. Cada dor tem um motivo, cada ausência tem um propósito, cada silêncio está te ensinando algo que palavras não podem. Respire, confie e escute.
No silêncio, o chamado vai ficar mais claro. Você está sendo preparado para algo maior. Silencie para ouvir o chamado. Você não está sendo punido, está sendo purificado. Você não está sendo esquecido, está sendo escondido. Por enquanto, Deus guarda em silêncio aquilo que Ele mais ama. É no silêncio que as sementes germinam, que os milagres acontecem, que os destinos se revelam. O mundo moderno tem medo do silêncio. Tudo é pressa, barulho, distração. Mas o silêncio é a linguagem da alma. É nele que você reencontra sua essência. É nele que a conexão com o divino se aprofunda. Por isso, não resista a essa fase. Acolha-a. Toda transformação verdadeira começa no invisível. A árvore não brota sem que a raiz esteja firme. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Suas raízes estão sendo fortalecidas. Você não pode ver, mas está sendo preparado para crescer em direção ao céu. O chamado vai exigir coragem, porque você vai ter que deixar para trás uma versão de si mesmo que já não serve mais. Vai ter que abandonar relações, hábitos, pensamentos, lugares, tudo que não está alinhado com a sua nova frequência será removido. E quanto mais você resistir, mais vai doer. Mas se você confiar, vai entender que cada perda é libertação, cada despedida abre espaço para algo novo, e o novo é sempre mais leve, mais verdadeiro, mais conectado ao seu propósito. Você está sendo chamado para se alinhar com sua essência, para despertar sua missão, para lembrar que você não veio aqui apenas para sobreviver, você veio para servir, para transformar, para curar, para amar com propósito. Só que tudo isso começa dentro. A revolução que você quer ver no mundo precisa acontecer primeiro em você. É no silêncio da alma que você encontra suas respostas. É ali que as instruções chegam, que a luz se acende. Você não é como os outros, você é um escolhido, e os escolhidos passam por caminhos que os outros não suportariam. Você tem mais força do que imagina, mais fé do que sente, mais luz do que consegue enxergar agora. Mas para despertar tudo isso, você precisa confiar. Precisa render-se ao processo. O casulo não é prisão, é proteção. A pausa não é fracasso, é preparo. O silêncio não é ausência, é semente. Enquanto nada acontece do lado de fora, tudo acontece dentro. Seu espírito está sendo fortalecido, sua mente curada, sua intuição calibrada. E quando chegar a hora certa, tudo vai fazer sentido. Você vai olhar para trás e entender, era preciso passar por tudo aquilo, era necessário o silêncio, a dor, a dúvida, porque sem isso você não estaria pronto para carregar o propósito que foi entregue a você. E quando esse momento chegar, você não vai precisar se esforçar. As portas vão se abrir naturalmente, as pessoas certas vão aparecer, as oportunidades virão até você, porque quem carrega a verdade atrai destino. Mas por enquanto, fique no silêncio, medite, ore, escute sua alma, cuide do seu corpo, honre seu templo interior. Este é o tempo de se tornar quem você nasceu para ser. Não se compare, não se culpe, não se apresse. Você está exatamente onde deveria estar. E o que é seu vai te encontrar no tempo certo, da forma certa. Feche os olhos agora e respire profundamente. Sinta a presença que te envolve. Sinta a força que pulsa dentro do seu peito. Sinta o chamado. Ele está te dizendo: silencie, você está sendo preparado para algo maior. E é exatamente nesse silêncio que os maiores milagres acontecem. Quando você cala o ruído do mundo, você começa a ouvir a melodia da sua alma. Os sinais do universo que antes estavam abafados pelas vozes da dúvida e da correria começam a se revelar com clareza. A intuição se torna mais nítida. As respostas que você procurava fora começam a surgir de dentro. Porque o silêncio não é ausência, é presença. Presença do que realmente importa, presença do sagrado. Por isso,
Quando tudo parecer barulhento demais, não fuja, recolha-se, desapareça, desconecte-se do externo para reconectar-se com o interno. Há um chamado silencioso ecoando no universo, um chamado para você retornar à sua essência, ao seu propósito, ao seu verdadeiro poder. A solidão, quando bem vivida, não é abandono, é renascimento. É nela que a semente da sua nova vida germina, longe do olhar alheio, protegida das tempestades da exposição. Os antigos sábios sabiam disso, por isso se isolavam no deserto, nos montes, nas florestas. Eles não buscavam fugir do mundo, mas sim transcendê-lo. E você, no seu tempo, no seu espaço, também pode viver esse sagrado isolamento. Pode se afastar para se fortalecer, pode desaparecer para renascer. Não para ser a mesma pessoa de antes, mas para voltar como alguém alinhado com o propósito da alma, com a verdade do espírito. A vida moderna tenta nos convencer de que estar sempre visível, sempre ativo, sempre disponível é sinal de sucesso. Mas a verdadeira força está em saber se retirar, em saber o momento de calar, em reconhecer que há um ciclo que exige pausa, interiorização e cura. Quando você escuta esse chamado e o atende, você não apenas transforma a sua vida, mas inspira outros a fazerem o mesmo, porque a sua luz depois do silêncio brilha mais forte, mais verdadeira, mais curativa, e quando você retorna, não é mais o mesmo, algo mudou. Você sente e os outros percebem. Há uma paz no seu olhar, uma firmeza nas suas palavras, uma certeza nos seus passos. Você não está mais tentando provar nada para ninguém, você apenas é. Você se torna um espelho do divino, um reflexo da verdade, e tudo isso começou naquele instante em que você atendeu o chamado do silêncio. Esse chamado continua ecoando. Ele não tem pressa, mas é insistente. Ele te convida vez após vez a mergulhar em si, a deixar as máscaras, os personagens, os ruídos, e quanto mais você atende, mais você se encontra. E quanto mais você se encontra, mais você se liberta. O silêncio é o portal para a liberdade, para a cura, para a expansão da consciência. E mesmo que ninguém entenda, mesmo que te julguem, que te chamem de estranho, frio ou distante, continue, porque esse caminho é para poucos, é para os despertos, é para os que ouvem o que não é dito, sentem o que não é visível e respondem ao chamado que só a alma reconhece. Essa jornada não é sobre ser compreendido, é sobre ser verdadeiro, é sobre ser inteiro. Você não está sozinho. Há uma legião de almas despertas vivendo esse mesmo processo em silêncio, cada uma em seu tempo, cada uma em seu ritmo, mas todas unidas por uma mesma vibração, a de voltar ao sagrado, ao que é puro, ao que é eterno. E nesse reencontro consigo, você percebe que o verdadeiro lar não é um lugar físico, é um estado de ser, é paz interior, é conexão com o divino. Por isso, se você está vivendo um momento de recolhimento, honre-o. Se está sentindo o chamado para desaparecer um pouco do mundo, escute-o. Não se force a estar onde sua alma não quer estar. Respeite seu tempo, sua cura, sua travessia. O silêncio é um mestre compassivo e profundo. Ele te ensina com amor, ele te cura com presença, ele te prepara para o novo. E quando você estiver pronto para retornar, você saberá, sentirá e voltará não como quem volta para o mesmo lugar, mas como quem retorna com um novo olhar, um novo coração, uma nova vibração, porque quem passa pelo sagrado silêncio nunca mais é o mesmo, e isso é bênção, é renascimento, é libertação. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.